Processo de habilitação é o tema dessa questão. E olha o que ela diz aqui para nós. A coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito compete ao Ministério. Qual Ministério? Isso é um problema para quem estuda legislação de trânsito, porque isso muda constantemente. Toda vez que muda o presidente da República, eles mudam qual é o Ministério responsável por coordenar o Sistema Nacional de Trânsito. Por fim, atualmente, o Ministério responsável pela coordenação máxima do SNT é esse bacana aqui, ó, Ministério dos Transportes. Anote aí, se porventura você encontrar na internet, falando outro ministério, é porque mudou e você não ficou sabendo. O Google, às vezes, costuma dizer para a gente o que está desatualizado, tá? Então, cuidado com isso. Processo de habilitação. Representa uma mudança de característica no veículo. Mudança de característica do veículo? O veículo ele tem no seu registro, na sua documentação, algumas características. A cor, o modelo, para que ele serve, se é particular, se é para aluguel. Uma mudança de característica, ela é o quê? Um pneu liso, o pneu está careca. Isso é uma mudança de característica? Não, até porque nem consta na documentação e registro de veículo as condições de uso do pneu, pois subentende-se que os pneus vão estar sempre em boas condições de uso, né? Começou a desgastar ali, você já chegou na banda no TWI, né? Que é o indicador de hora de trocar ali, o pneu você vai trocar. Isso aqui não é alteração de característica, gente, nada a ver. Descarga livre. O motoqueiro vai lá, abre, tira o miolo do escapamento para ficar barulhento. Isso é uma mudança de característica? Não. Porque a mudança de característica em só é aquela que pode ocorrer conforme a legislação de trânsito. É óbvio que mediante autorização da autoridade de trânsito, mas ela pode ocorrer. E uma descarga livre ela não pode ocorrer. Isso aí é danificar o veículo. Quando você vai lá e tira o miolo do escapamento, isso não é mudança de característica, é um dano que você está causando ao veículo e isso é infração de trânsito, tá? Não pode. Instalação de rádio ou toca-fitas ou multimídia. Bom, rádio, acho que todo mundo sabe o que é, aparelho de rádio. Toca-fitas, talvez a maioria de vocês nem saiba, né? Vocês já viram aquelas fitas que ficavam armazenadas o som ali, que a gente colocava e rolava a música? Pois é, milhões de anos atrás, isso existiu. Até hoje o Detran coloca isso das provas, olha só. Ou multimídia, que é o que hoje a gente encontra em todos os veículos, né? O multimídia já vem aí embutido rádio dentro dele, obviamente. Quando você instala qualquer um desses equipamentos no veículo, você está fazendo alteração de característica? Não. Isso não é alteração de característica. Não consta no registro, na documentação do veículo que ele tem rádio ou não tem. Tá? Isso não é. Agora, rebaixar a suspensão. Aí sim. Aí você está fazendo uma alteração de característica no veículo, característica de fábrica, que já foi analisado por engenheiros, por profissionais competentes, em equipamentos adequados, que ele precisa da suspensão de tal tipo, você vai lá e mexe na suspensão. Até é possível fazer isso, mas primeiro você precisa pedir uma autorização à autoridade de trânsito, justificando por que você está fazendo essa alteração. Você, muitas vezes não é nem rebaixar, às vezes é aumentar a suspensão, porque o veículo carrega mais peso e coisa e tal. Depois de autorizado, esse veículo precisa passar por uma inspeção no Inmetro para demonstrar que aquela alteração não prejudica o funcionamento do veículo, nem coloca você em risco. E aí isso vai constar na documentação do veículo, que ele teve essa alteração de característica autorizada pela autoridade de trânsito, passou pela vistoria do Inmetro, tudo ok, aí você consegue. Agora você simplesmente ir lá e cortar a suspensão do seu veículo para rebaixar ele, isso é alteração de característica, isso é infração de trânsito e o veículo fica retido, tá? Não sai de lá não. Letra D de dado, a resposta aí. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz para a gente o seguinte: os veículos a gasolina ou a diesel são severos agentes poluidores do ar. Verdade, queima ali a gasolina, o diesel, polui o ar muito. Por isso está falando severos, muito, é pesado mesmo. Para garantir uma menor emissão destes poluentes, é importante instalar um catalisador extra. Catalisador é um dispositivo que fica no escapamento do veículo que faz ali uma eliminação de gases tóxicos. Elimina quase que 100%. Então quer dizer que se eu instalar um catalisador extra eu vou melhorar então? Não, se você fizer isso, primeiro que a gente não tem comprovação de que isso vai melhorar aqui, né? A questão da diminuir a poluição. E segundo, você vai estar mexendo numa questão original de fábrica do veículo.
ele já foi estudado e aquele catalisador que está ali já foi instalado para agir dentro do que o veículo precisa. Instalar um catalisador extra, não sei nem se isso é possível, nem se a gente conseguiria fazer isso, né? Mas vamos imaginar que fosse possível. Você não vai fazer isso, que está fora, tá? Abastecer somente com gasolina aditivada? Bom, para começar, o aditivo na gasolina não tem, ou se tem pouca interferência na poluição ambiental. Queimou a gasolina, vai poluir, seja ela aditivada ou não. Isso aqui tem mais relação com o melhor desempenho e funcionamento do veículo, preservação dos componentes do veículo, do que propriamente diminuir a poluição. E ainda tem aqui uma casca de banana, né? Porque somente, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana, e aonde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E ela é errada, tá? Manter o radiador limpo. Radiador, que o pessoal confunde muito com carburador, cuidado para não confundir, tá? O radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento do veículo, que controla a temperatura do motor. Manter ele limpo não tem qualquer relação aqui com a diminuição de poluentes relacionados à gasolina ou diesel, tá? É óbvio que se você manter uma boa manutenção do radiador, vai preservar o bom funcionamento do veículo, isso é bom para o veículo. Mas no que diz respeito à poluição ambiental, não tem nenhuma relação. Então pode eliminar essa letra C também, tá? E a letra D, manter bem regulados o motor, ok, bom. E seus sistemas agregados, principalmente o sistema de alimentação, que é o que lida ali com o combustível, né? Seja ele a gasolina ou diesel. Claro, essa aqui está na cara que é a correta, pode marcar a letra D. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí sobre sinalização viária. Considere que não há marcação horizontal delimitadora do ponto de parada. Então vamos lá, vamos picar um pouquinho essa questão que ela está muito grande. Não há marcação horizontal. O que é horizontal? É aquela que vem no chão, no pavimento. Normalmente, onde tem um ponto de parada, um ponto de ônibus, tem uma linha amarela pintada aqui no chão e você sabe que onde está aquela linha amarela, em toda a extensão dela, você não pode estacionar. Confere? Só que aqui não tem, ó, não há marcação horizontal. Realmente não há. Se você olhar aqui na ilustração, não tem. Esqueceram de pintar ou acabou a tinta, sei lá. E que os veículos 1, 2 e 3, está numeradinho aqui, ó, 1, 2 e 3, estejam estacionados. Beleza. E o ônibus está realizando embarque e desembarque de passageiro. O que o ônibus fez? Ele teve que parar no meio da rua, porque tinha carro estacionado aqui no local dele, né? Para ele fazer o embarque e desembarque. E aí? Está embarcando, desembarcando passageiro no meio da rua. Isso aqui é muito comum, né, gente? A gente vê isso direto acontecendo na vida real, na prática, no dia a dia. Os veículos vêm, estacionam no ponto de ônibus, o ônibus chega para embarcar e desembarcar passageiro, tem que parar no meio da rua. Entenderam, né? E aí vem, comete ou cometem infração os veículos 1, 2 e 3. Aí na letra B, o veículo 2 apenas. Letra C, os veículos 1 e 2. E na letra D, todos os veículos, inclusive o ônibus. Eita, aí vamos ver, hein? Se tiver todo mundo estacionado no ponto de ônibus, os 3 aqui estão errados. Então seria 1, 2 e 3, né? E o ônibus também, porque parou no meio da rua. E aí, o que vocês acham? Então vamos a uma mini aula aqui. Tá vendo essa placa que define o ponto de parada? Ela não tem demarcação de início ou término. Quando na placa não tiver início ou término, você não dá para dizer assim, é depois da placa que eu não posso estacionar. É antes da placa que eu não posso estacionar. É antes e depois. Não posso estacionar nem antes nem depois. Professor, mas aí não tem a linha amarela demarcando qual é a extensão do ponto de ônibus. Como é que eu vou saber? Fácil. A norma de trânsito diz que quando tiver a placa, não tiver início e término escrito na placa, e não tiver a linha amarela, você vai respeitar 10 metros depois e 10 metros antes. Pronto. Simples assim. Então não tem desculpinha. Chegou, isso é direto no trânsito, eu vejo. O pessoal estaciona antes da placa, o policial vem e multa. Aí fala assim, mas eu achei que era proibido só depois da placa. O outro que estacionou depois fala assim, eu achei que era proibido só antes da placa. Então nem antes nem depois. Se não tem a linha amarela, não tem início e fim na placa,
Você vai respeitar 10 metros antes e 10 metros depois. Professor, como é que eu vou saber o que é 10 metros antes e 10 metros depois? Realmente é difícil. Teria que ser ali numa passada larga, mas para você não correr o risco, dá uma distância grande, que você sabe que está além de 10 metros, que aí não vai ter risco. E aí, o Detran botou a ilustração e marcou aqui para gente. Ó. Ele mostrou exatamente onde é que está o 10 metros. O 10 metros está aqui, ó. Aqui e aqui. Se você perceber, o veículo 1 e 2 estão dentro da área de parada do ônibus. O 3 não. Se o 3 não está dentro da área de parada, ele não está cometendo infração. Então, consequentemente, aqui, ó, o 3 já elimina a letra A. A letra D diz que todos os veículos, inclusive o ônibus, também não pode ser, porque se eu disser que todos os veículos estão estacionados errados, o 3 também estaria. E não está, nós já acabamos de descobrir que não está. Então, todos também está fora. E outra coisa, que já é bom que você fique sabendo. Quando o motorista do ônibus tem a área de embarque e desembarque interrompida por veículos estacionados ali, ele pode parar em fila dupla, pode, que ele não estará cometendo infração. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito dá a ele esse direito, essa prerrogativa, ok? Se não tiver ninguém no ponto de ônibus e ele fizer essa parada no meio da rua, aí ele vai ser multado. Agora, tendo veículos estacionados aqui, ele pode parar no meio da rua, que não é infração. Então, aqui também não é, a letra D está fora. Seria então o veículo 2 apenas? O veículo 2 está dentro da área, mas o 1 também está. Aqui o apenas é uma casca de banana, né, gente? Casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Já eliminaria só por causa do apenas. E a letra C diz que o 1 e o 2 estão errados. Eles cometem infração. Essa é a resposta à letra C. Que aula, hein, gente? Que questão legal, muito boa. Se eu analisar com calma, tudo bem, com a questão um pouco mais confusa, na hora da correria da prova, ali, talvez você não tenha essa paciência toda para analisar, né? Mas beleza, com essa mini aula aqui já vai ficar bem mais fácil a sua vida. Questão sobre direção defensiva. Para a prática do bom comportamento no trânsito, você precisa entender que seus direitos não têm limites. Olha, você até tem direitos. Agora, dizer que eles não têm limites, é claro que tem. Essa aqui é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Letra B de bola, ser intolerante. Intolerante é a pessoa que não tolera nada. Será que isso é legal no trânsito? Também, ó, e ser incompreensivo. Incompreensível é aquela pessoa que não compreende, não tolera nada, aquela pessoa estressada no trânsito, né? Então, veja bem, ser intolerante e incompreensível com os erros dos outros condutores e ou pedestres, obviamente aqui não é comportamento de direção defensiva, né, gente? Letra C, evitar o cometimento de infrações. Olha, até aqui tá ótimo, claro, infrações você deve evitar, então até aqui tá ok. Vamos ler o restante da alternativa? E comportamentos agressivos em benefício de todos que estão no trânsito. Então, eu devo evitar o quê? Infrações e comportamentos agressivos. Certinho, eu tenho que evitar isso mesmo. Em benefício de todos que estão no trânsito, ciclistas, pedestres, todos os usuários. Essa alternativa aqui está linda. Por enquanto, ela é a resposta. Vamos analisar agora a letra D de dado. Não abrir mão dos próprios direitos. Você tem direito. Você deve sim lançar mão desses direitos, porque esse é o direito no trânsito. Você não tem que cumprir deveres? Sim, então você tem que ter direitos também e tem que ter o direito de poder pleitear desses direitos, usar esses direitos. Agora, o não abrir mão, ele vai em confronto com o que a direção defensiva ensina. Vou explicar por quê. Porque a direção defensiva, ela diz o seguinte, se for preciso abrir mão do seu direito para zelar pela segurança sua ou de qualquer outro usuário da via, abra mão do direito. Então, quando a alternativa traz aqui não abrir mão do direito, nem quando isso te custar ali a segurança de alguém ou a vida de alguém, inclusive a sua, é claro que essa aqui também não faz sentido. Letra D de dado está fora. Ficamos aí com a letra C. Direção defensiva. O condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado, o que é iminência? Sob o risco. Iminência quer dizer, está prestes a acontecer. Isso é iminência, está prestes a acontecer. Então, na iminência de ser prejudicado em seu direito de preferência no trânsito, ele deve fazer o quê? Veja bem, ele percebeu, o motorista defensivo, ele percebeu que o direito de preferência dele parece que não vai ser respeitado.
Ele está aproximando aqui do cruzamento, a preferência é dele, mas ele olha de lá e vê alguém vindo distraidamente numa velocidade mais alta. Ele pensa assim, eu vou entrar assim mesmo porque a preferência é minha, se bater ele está errado. Entendeu? Não é por aí não. Então vamos ver. Ele deve falar ao motorista do seu erro para que o mesmo venha corrigir em outras situações. O que você acha, hein? Falar ao outro motorista que ele está errado. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom isso? Não vai não, né? Na maioria das vezes, o cara que está do lado de lá não admite que está errado, manda você aqui, ou quem estiver falando, para casa do chapéu. Perigoso até arranjar uma confusão ali, né? Então isso aqui não dá certo não, cara. Falar com ele, não. Letra B, diminuir ou até mesmo parar, dando preferência para o outro. É isso aí, né? Fazer o quê? Ele está entrando na sua frente, diminuir ou até parar, deixando ele passar. Essa aqui é a conduta defensiva, que o condutor defensivo deve adotar. Mas vamos ler as outras. Acelerar a velocidade do seu veículo. Veja bem, se você está percebendo que alguém não vai parar e vai avançar no cruzamento, você vai acelerar para cima dele? Absolutamente não, né? Essa aqui é aquela absurda, já pode chegar eliminando. E a letra D, piscar os faróis e buzinar prolongada e sucessivamente. Vai piscando o farol e metendo a mão na buzina que ele vê e para. Olha, gente, isso aqui é o que a maioria dos motoristas fazem. Quando eles percebem que alguém vai tomar a preferência deles ali, não vai respeitar o direito, começa a piscar o farol, buzinar. Isso causa irritação, isso é errado, isso não é conduta de condutor defensivo, tá? A letra D tá fora, vamos de B aí, que é aquela que melhor se encaixa para um motorista defensivo. Mais um aí, as formas circular, essa daqui, ó, circular. Retangular, que é essa daqui, e quadrada, que é essa daqui. Professor, mas isso aí é quadrado? Isso não é um quadrado, é um quadrado sim, ele só foi colocado de forma inclinada, mas pode observar que são 4 lados com a mesma medida, igualzinho, ó. Isso é um quadrado. Tem gente que confunde isso aqui com losango, né? Então o losango ele é bem parecido, ele é assim, ó. Só que o losango, ele tem essas extremidades aqui, ó. Quando você pega no meio aqui, ó, ela é mais estreita do que aqui, na vertical. Na horizontal, ele é mais estreito que na vertical. Aí é um losango. Aqui não, aqui é exatamente um quadrado. Tem as mesmas medidas, tá? Esses 3 formatos de sinalização representam respectivamente o quê? Respectivamente quer dizer na ordem que foram apresentadas. Toda vez que aparecer essa palavra respectivamente, você vai entender que tem que ser na ordem que foi colocado. Que sinalização é essa aqui? Essa aqui é a de regulamentação. E essa aqui? Essa aqui é a de indicação. Inclusive, essa aqui eles vão usar para indicar que tem uma cidade a tantos quilômetros, não é? E essa aqui? Essa aqui é a de advertência. Regulamentação, indicação, advertência. Cadê? Regulamentação, indicação, advertência. Está na ordem. Essa é a resposta. A daqui, ó, regulamentação, advertência, aí já está fora da ordem, já não serve. Então é letra C a resposta. Formato de sinalização é cobrado em prova. Tem gente que fica só decorando o significado de placa e não entende os fundamentos. Quais são os tipos de sinalizações, quais os formatos, para que serve, ok? Então tá aí. Mais uma sobre sinalização viária. Um trecho de uma via de mão dupla, ou seja, vai carro e vem carro. É dividida ao centro por uma linha amarela seccionada. Uma linha, uma só, seccionada. Ela é pontilhada, a linha que tem no meio aqui. Isso significa que nesse trecho é o quê? Se ela é pontilhada, seccionada, tracejada ou interrompida, tudo é a mesma coisa, tá? Significa que é permitido ultrapassar. Então aqui está dizendo que é proibido, aqui está dizendo que é proibido, aqui está dizendo que é proibido. Aqui está dizendo que é permitido. Achei a resposta. Fácil, fácil. Tranquilo, né? Beleza. Sinalização viária. A placa SAU 21, essa bonitinha aqui que tem um aviãozinho, ela sinaliza que há aviões voando em baixa altura. Veja bem, existe uma placa de advertência, aquela de cor amarela, que tem um aviãozinho dentro dela. Essa placa amarela com o aviãozinho dentro dela é que representa isso aqui, ó. Porque ela é uma placa de advertência, então ela está alertando os condutores, ó, se escutar algum barulho ou perceber algum avião voando em baixa altura, não precisa assustar não, tá? Aqui é normal, tem aeroporto nas proximidades,
Então, há aviões voando em baixa altura. Essa representação é da placa de advertência. Essa aqui não. Essa aqui não tem nada a ver com avisar que tem aviões voando a baixa altura. Então, está fora essa. Guardou? Aviões podem pousar na pista onde você está transitando. Gente, isso na norma de trânsito, na legislação de trânsito, não é permitido. Poderia até acontecer no caso de emergência, mas a emergência não vai ser previamente sinalizado com placa. Emergência é um avião que deu uma pane, não teve onde pousar, pousou na pista ali, correndo o risco, inclusive, de pousar em cima de algum veículo, colidir com algum veículo. Então, isso é um caso totalmente excepcional, motivo de força maior. Não vai ter uma placa lá te alertando que ali... Absolutamente não, né, gente? Não faz o menor sentido. Existe um aeroporto nas proximidades? Opa! Essa aqui é uma placa de serviço auxiliar. O que é serviço auxiliar? São aquelas placas azuis que vêm nas margens das vias de trânsito rápido e rodovias, te avisando sobre serviço nas proximidades. Ó, tem borracharia, tem hotel, tem restaurante, tem banheiro, tem telefone público, tem aeroporto nas proximidades. Sacou? Essa aqui é a resposta. Serviços mecânicos em aviões são oferecidos ao longo da via. Imagina, como é que o avião vai pousar ali ao longo da via onde você está para receber serviço mecânico? Não faz sentido, né? Letra C, a resposta. Direção defensiva. Em relação às técnicas de prevenção da colisão quando em ultrapassagem, é incorreto estar atento às intenções do outro condutor. Sim, eu devo estar atento às intenções do outro condutor, né? Quem eu estou ultrapassando, quem está atrás de mim, quem está na minha frente. Isso aqui é correto, eu estou procurando a incorreta. Auxiliar o outro condutor, sinalizando claramente as nossas intenções. Sim, eu vou fazer uma manobra de ultrapassagem, eu tenho que avisar o outro condutor ou os outros, né, que estão à minha volta, que eu vou fazer a manobra. Essa é correta, eu estou procurando a incorreta. Ter cuidados especiais com os pontos cegos. Pontos cegos são aqueles pontos que pelo retrovisor você não consegue ver. Dos veículos que conduzimos. Sim, eu também tenho que tomar esse cuidado. Essa é a correta, eu estou procurando a incorreta. Só pode ser letra D, né? Utilizar a faixa da esquerda da pista, beleza. Eu vou ultrapassar, eu uso a esquerda mesmo. Sem atingir a contramão direcional. Esse aqui é o problema. Quando você vai ultrapassar, você ultrapassa pela contramão. Você usa a contramão para fazer a ultrapassagem. Então esse trecho aqui, ó, tá errado. Eles enfiaram isso aqui no meio para poder te pegar, né? Evitando as tentativas de ultrapassagem perigosas realizadas por terceiro. Beleza, isso aqui tá ok. Mas esse meio, você vai para a esquerda sem atingir a contramão? Né? Então a letra D realmente é falsa. E se tivesse que chutar aqui, a técnica a ser utilizada aqui é a técnica do elefantinho. Por quê? Porque é aquela alternativa que destacadamente ela é muito maior do que as outras. Olha, ela tem 3 linhas de resposta. Essa é o elefantão, né? Não é um elefantinho. Letra D de dado, anota esse macete aí.